diante do teu altar. Senhor, toma cada filho espiritual, cada filho do ventre, Senhor, cada filho adotivo que nós adotamos diante do teu altar, Senhor. Cobre cada um com o sangue do Cordeiro, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem a teus anjos a respeito de cada um, guardando, Senhor, debaixo das tuas asas, da tua sombra onipotente, meu Deus. Senhor, prepara tudo que eles precisam, Senhor. E prepara também, Senhor, os ouvidos espirituais deles, para que eles possam estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Levanta pessoas que estejam ao lado deles, falando de ti, Senhor, aonde eles forem, para que eles tenham o desejo, aqueles que ainda não te conhecem, tenham o desejo de te conhecer e de te servir, Pai. E aqueles que estão afastados, Senhor, tira o coração de pedra, Pai. Em nome de Jesus, coloca um coração voltado a ti. Que toda apostasia caia por terra em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Exaltar-te, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nesta quarta-feira, Senhor, neste culto de Ana, Senhor, orando, Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos dá sabedoria e entendimento, Senhor, de toda palavra que nos pronunciarmos aqui, Senhor. Venha o teu poder sobre nós, Senhor. Abençoa esse culto, Espírito Santo. Clamamos pela tua presença, Senhor, sobre nós. Abençoa, Senhor, o culto das mulheres também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje, mais uma vez, incentivando vocês a buscarem na Bíblia os tipos de oração. Como é que a gente faz para orar? Né? E ver, por exemplo, no personagem de hoje, no Saulo, o que aconteceu com ele. A primeira oração de Saulo, Atos 9, de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Senhor, que esta palavra, Pai, venha de encontro a estes corações, Senhor, destas servas, destas mães que aqui estão, Senhor. Dá entendimento, sabedoria, Senhor. Derrama de ti, Senhor, um coração grato, um coração cheio da esperança e da alegria que só tu podes preencher. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Paulo se converteu a caminho de Damasco. Né? Nós vimos agora, já conhecíamos essa passagem. E nesse capítulo não é nada mencionado sobre a oração de Paulo. Ele fez uma oração. E essa primeira oração está lá no capítulo 22, quando ele fala o que ele disse. Então, ele está aqui apresentando, no capítulo 22, ele está apresentando a defesa dele diante do povo de Jerusalém que havia batido nele. Ele havia sido muito castigado, muito espancado, e
E ele resolve, então, no momento que ele ia sendo preso, ele pede, dá licença de eu falar alguma coisa para esse povo? Está tudo explicado aqui, depois vocês podem ler. E aí os carcereiros ali dão essa licença e ele então relata tudo o que aconteceu com ele. E no capítulo 10, no versículo 10, versículo 10, ele fala assim: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então, essas palavras que ele falou, naquele momento que ele recebeu aquela luz, aquela declaração de Jesus, o que farei, Senhor? Isso significou uma oração. Por quê? Porque ele levou em conta o que o Senhor queria para com ele. Não é? Ele podia ter dito, o que é isso que está acontecendo comigo? Enfim, né? Ele era uma pessoa que perseguia cristãos. Mas naquele momento ele foi convertido. O Espírito Santo tocou de tal maneira que ele até se submeteu em perguntar, o que farei, Senhor? E ele perguntou somente pela vontade de Deus para com a vida dele, né? O sentimento que Paulo transmitiu nesse momento foi verdadeiro. Talvez semelhante à oração do publicano em Lucas 18:13. Nós vamos passear pela Bíblia, hein? Lucas 18:13 fala assim, olha. Aliás, vamos começar a ler lá do 18:10. Fala assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então, esse fariseu, ele não estava sendo verdadeiro, ele estava sendo ostensivo, arrogante, né, diante de Deus. E o que são orações verdadeiras? Orações verdadeiras, nós precisamos sentir isso. Elas são ditas num momento de muita necessidade interior. Vou levar vocês para outro versículo. É 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, 12 e 13. Fala assim a palavra: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse versículo se refere a Manassés. Manassés foi filho de Ezequias. E ele fez tudo que era possível de mal ao Senhor. Faltou com respeito. Meu Deus, ele fez coisas escabrosas que está aqui no capítulo 33. Depois vocês podem dar uma lidinha. E Deus, então, permitiu que ele fosse levado em cadeias à Babilônia. Está aqui, ó. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria,
os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram-no à Babilônia. E ali ele ficou preso. Quando a Síria caiu em poder dos babilônicos, ele foi também. E lá ele caiu a ficha, né? Lá ele falou, não, por que eu tenho que sofrer isso? Meu pai foi tão temente ao Senhor. Aí ele, orando, e foi justamente esses 2 versículos que nós lemos, ele angustiado, num sentimento de muita necessidade interior, ele orou ao Senhor e ele se converteu, e o Senhor devolveu o lugar para ele, devolveu a situação dele como rei, e ali então ele ainda reinou muitos anos, tá? Certo? Agora, nós voltando a Paulo, vamos lá, de volta para Paulo, a primeira oração dele foi atendida. Qual foi essa oração? Aquela que ele falou, né? Senhor, o que farei? O que o Senhor quer que eu faça? Ela foi atendida em Atos 9, de 10 a 12. Voltamos lá em Atos. Atos 9, de 10 a 12. Fala assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias então orou por Paulo naquele momento, porque ele não queria, ele não acreditava que Paulo pudesse estar orando, que pudesse estar convertido, mas ele foi lá, ele ouviu, ele viu, ele teve uma visão, e ele viu que o Senhor o estava mandando, e ele foi lá então, e Saulo foi curado. Então, o Senhor atendeu a primeira oração de Saulo. Vemos as nossas situações transformadas, só vemos a alegria entrar nas nossas casas quando a gente ora. Quando a gente ora dessa maneira, com verdade, com sinceridade. E aí, eu reservei aqui, só para vocês terem uma ideia, orações. As orações não têm poder quando não há conversão e há um discipulado comprometido. Falta de sinceridade e obediência ao Senhor. Mateus 6, de 5 a 7. Oramos, em terceiro lugar, oramos ao invés de agirmos. Êxodo 14, 15 e Josué 7, de 7 a 13. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pastora, pode só acrescentar um rapidinho? Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amém. Amém. Não só nós oramos pelos nossos amigos, oramos pela nossa família, pela nossa casa. Amém. Então vamos orar ali, de mãozinha dada.